Mais portas de emprego que se fecham aqui na cidade. Uma empresa de atacado anunciou que vai parar as atividades. Cerca de 150 funcionários já foram demitidos. Seu Durval é motorista da empresa há 1 ano e meio. Estava na estrada fazia 3 dias. Depois de viajar 1.500 quilômetros, soube que aquela foi a última entrega. Estava em Feira de Santana, na Bahia, e cheguei aqui agora, fui pego de surpresa, né? E a vida é assim mesmo, a empresa é boa, não tenho nada contra, o pessoal também, a equipe de funcionários aqui também é muito bom, entendeu? E eu gostava daqui, mas infelizmente acabou, né? A empresa União Atacado Distribuidor foi criada há 50 anos em Uberlândia. É considerado um dos maiores atacadistas do país e atua em pelo menos 13 estados brasileiros. Hoje vende cerca de 3.000 produtos, entre utilidades domésticas, alimentos, equipamentos eletrônicos e materiais de limpeza de marcas variadas. O presidente da empresa não quis gravar entrevista, mas por telefone confirmou que a decisão foi tomada na tarde desta quarta-feira. Ele mesmo disse que convocou os 200 funcionários da empresa e fez o comunicado a eles. Disse que depois de 5 décadas, a empresa União Atacado Distribuidor estava paralisando as operações em Uberlândia. Na manhã desta quinta-feira não havia movimento nos pátios da empresa. Os caminhões, que fazem parte de uma frota de 150 veículos, nem saíram do estacionamento. Uma recepcionista disse que apenas o setor administrativo funcionava. Paralisou as operações, o administrativo está trabalhando. Entendi. Então a parte operacional, os funcionários nem vieram mais hoje. Não. A crise econômica teria provocado o fechamento da empresa, que já estava num processo de recuperação judicial há cerca de 3 anos. Segundo o presidente, de janeiro para cá, o faturamento caiu pela metade e as despesas aumentaram muito, inclusive os impostos. A ACIUB, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, diz estar preocupada com a situação da cidade e afirma que, se não houver uma mudança na postura do governo, o impacto pode ser bem maior. Existem setores da economia que estão sofrendo muito, como, por exemplo, o setor de imobiliário, de veículos, ou dos atacadistas, que até hoje o regime frente ao Estado não foi definido de vez. Então, essas inseguranças, essa carga tributária imensa acaba inviabilizando os negócios. Infelizmente, não tem mágica. Então, se o negócio não é viável, infelizmente, o fim é inevitável. E essa preocupação tem motivo. Na semana passada, outra grande empresa de Uberlândia anunciou que vai baixar as portas na cidade. A BR Foods vai transferir a fábrica de margarina de Uberlândia para o estado do Paraná. Com a mudança, cerca de 40 funcionários serão demitidos. Outros 180 devem ser transferidos para outras áreas da empresa, que trabalha com o processamento de outros tipos de alimentos. A BR Foods disse que o corte de incentivos fiscais por parte do governo do estado e a redução nas vendas pesaram na decisão. Pior mesmo é para quem vai ficar desempregado em meio a tantas incertezas. Seu Durval, um dos 200 funcionários da União Atacado, já está pensando o que vai fazer para conseguir honrar as despesas em casa. Tentar arrumar outro emprego, né? E se não for registrado, tem que fazer algum bico aí, porque é aquele negócio. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei, nunca fui desempregado. E eu não consigo ficar sem trabalhar. Entendeu? Não pode ficar parado, né? Pode ficar parado. Então, alguma coisa tem que arrumar para fazer. E os motivos que levaram ao fechamento desta empresa atacadista em Uberlândia são tema da análise política do Jornal Paranaíba. Os comentaristas Danilo Cacheta e Henrique Paranhos já estão aqui com a gente. Boa noite aos dois. Henrique, a situação político-financeira do Brasil ainda pode fazer um estrago maior na economia da cidade, não é isso? É verdade, Alexandre. Boa noite, Cacheta. Boa noite, Alexandre. E você, amigo que acompanha o Jornal Paranaíba. Só para você ter uma ideia, Alexandre, 40 médias e grandes empresas aqui de Uberlândia já estão em recuperação judicial ou entraram com o pedido. O que significa recuperação judicial? Foi
o instituto jurídico utilizado pela essa empresa que você acabou de ver. É quando a empresa nota que está com uma dificuldade financeira muito grande, aí entra com um pedido judicial para fazer uma recuperação. É quando o que ela tem em caixa não é suficiente para quitar todas as dívidas dela e continuar trabalhando. Então, ela pede uma recuperação para dizer o seguinte: olha, fornecedor, continue me fornecendo o material que eu preciso para trabalhar e eu continuo te pagando. Não na totalidade que você espera, mas para a gente manter o negócio. Então, espera a Justiça dar uma decisão judicial. Aí é nomeada uma equipe para poder fazer a administração. Tem 40 empresas nessa situação aqui em Uberlândia. Isso tudo pesa porque são indústrias, empresas do comércio, empresas ligadas ao transporte, laticínios. Tudo isso deixa a gente assustado. E não é para menos. O próprio Danilo Cacheta, que esteve lá olhando essa situação, pôde sentir de perto e pôde conversar com pessoas que precisam de emprego, que são... o emprego é aquilo, é a mola mestre para a sociedade. As pessoas trabalham para pagar as suas despesas, é um trabalho de subsistência. E isso, Cacheta, você pode até relatar um pouco mais da situação que essas empresas representam aqui para Uberlândia na questão da geração de emprego, não é isso? Sem dúvida, Rick. Boa noite a você, Alexandre, e a todos. Olha, são mais de 25% da geração de empregos aqui em Uberlândia, nesses setores aí que estão sofrendo tanto com essa crise econômica. E como o Rick disse, nós estamos falando de grandes indústrias, indústrias tradicionais da cidade. Veja, esse atacadista, mais de 50 anos, foi criado em 1966 e agora se vê numa situação dessas. E outras, entrou em recuperação judicial há pouco mais de 2 anos também, uma tradicional fábrica de doces, balas e chocolates aqui de Uberlândia, também tradicional, também que está em situação difícil financeira. Então, quer dizer, nós estamos assim em sinal de alerta máximo, são as empresas que geram o emprego aqui da cidade. E se a situação já está difícil, tende a ficar muito pior se nada for feito. Veja que hoje pela manhã eu conversei com o presidente da Atacado União Atacado Distribuidor, o senhor Geraldo Cacheta. Ele me disse ao telefone que ainda está fazendo os levantamentos necessários, que vai prestar todas as informações, inclusive dentro desse processo de recuperação judicial, mas que não teve outra saída. A queda no faturamento da empresa de janeiro para cá foi em mais de 50% e as despesas aumentaram demais. Agora, essa matemática não vai fechar nunca. Despesa aumenta, faturamento diminui, aonde que fica o lucro da empresa? Ela se vê obrigada a fechar para não complicar ainda mais e pelo menos ter dinheiro para honrar as despesas trabalhistas que vai ter agora, né? Pois é, além da corrupção, né, Danilo e Rick, que a gente está cada dia mais surpreendendo com o tamanho da corrupção no país, as notícias não são boas na economia, não há perspectiva de melhora a curto prazo, de 6 meses a 1 ano, o cenário realmente é muito ruim, mas será que tem alguma coisa para se fazer para amenizar essa situação, Cacheta? Olha, Alexandre, eu acho que chegou a hora de todos nós nos unirmos, viu? E eu falo nós porque eu incluo também os veículos de imprensa. Olha, nós não podemos cruzar os braços e ver a situação indo para a água abaixo desse jeito. Nós estamos à beira de um buraco sem fundo. E pior disso é perceber que o governo simplesmente cruzou os braços e está vendo as empresas irem por água abaixo dessa forma. Está na hora de todo mundo resolver a assumir a sua responsabilidade. E aí eu chamo essa responsabilidade as associações que representam as entidades de classe, a ACIUB, o NED, cadê a associação comercial, a própria FIENG, todas elas têm que se unir, gente. Está na hora de levantar essa bandeira, porque depois vai ser irreversível. O governo municipal, cadê? As empresas do município estão indo embora. Está na hora de usar essa articulação política, se é que ainda tem alguma, para poder movimentar isso e não deixar que as empresas se escondam dessa forma. O prefeito Gilmar Machado é muito próximo do governador Fernando Pimentel. Cadê? Está na hora de ir lá conversar, falar, pelo amor de Deus, as empresas estão indo embora, nós temos que tomar alguma iniciativa. O próprio governador, ora essa, está vendo os atacadistas saírem daqui e para eles saírem, Henrique, é muito simples. Lá em Goiás, basta andar 200 quilômetros, chegar ali na divisa, na cidade de Itumbiara, e tem imposto a 12%. Quem é que vai aguentar pagar uma carga tributária tão alta dessas aqui em Minas Gerais, sem nenhum incentivo, Rick? Sem dúvida, Cacheta, você tocou no ponto fundamental, como o próprio Alexandre questionou. O governo retomou a cobrança de impostos no início do ano. Você se lembra, nós fizemos reportagens aqui mostrando, e isso
é muito difícil. O governo anterior desonerou para facilitar a retomada dos trabalhos, aí vem o governo do estado e retoma. E em um ponto específico, só para você ter uma ideia, a Ambev, que é a fábrica de refrigerantes e bebidas, que se instalou há pouco em Uberlândia, ela deixaria de pagar 18% e passaria a pagar 36%. A empresa ameaçou ir embora e aí o governo recuou, mas cobrou 22%. E aí tem uma série de outras coisas. Um momento de crise, o governo não pode querer arrecadar demais não, porque por quanto mais que ele sangre a empresa vai retirar o time de campo. Isso não tem condições. A bitributação ou a substituição tributária, como é chamado, as empresas não conseguem. Por quê? Porque é o seguinte, olha, a empresa compra de São Paulo para revender para outro estado. Quando chega aqui em Minas, o governo já recolhe o imposto antes da empresa vender. Quando a empresa vende 6 meses depois, aí é que o governo vai devolver o dinheiro. E como é que fica o capital de giro? É difícil, o governo do estado resolveu questionar isso, quer dizer, resolveu pegar esses impostos. Não estou defendendo empresário, não, mas em algumas questões nós precisamos ponderar. É hora de chamar os 5 deputados, como as empresas representantes de classes aqui de Uberlândia pretendem fazer nos próximos dias. Chamar os 5 deputados, botar para sentar e dizer o seguinte, olha, ou vocês tomam uma providência e nos ajudam aqui, ou a situação pode ficar difícil. O que está ruim pode piorar. E o governo federal também pode fazer. É só votar o ICMS que está lá no Senado há muitos anos esperando. Coloca o ICMS igual para todos os estados, aí vai sobreviver aquele estado que tiver, com certeza, o melhor trabalho, as empresas que mais produzirem, a melhor legislação para incentivar o desenvolvimento. Aí sim nós teremos um caminho melhor e não acabar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como está acontecendo aqui em Minas Gerais. Vamos torcer por dias melhores.